O nosso estudo de hoje é a lição 84 do livro Palavras da Vida Eterna, Divinos Dons. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Palavras de Paulo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Realmente não foi o Pai Excelso que nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Todos somos assim dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário nessas circunstâncias ganha vantagens materiais, contudo na intimidade permanece no nível da incompetência, e nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações no plano terrestre, mas por dentro estacamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo, e que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolve tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas desse modo nas ideias inquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra com a luz do coração e a paz da consciência. Hoje a gente tem a chamada síndrome do pânico, que assola aí como uma verdadeira epidemia ou até mesmo pandemia. É que a gente está com o termo ainda muito atualizado para a gente. Tanto a depressão como a síndrome do pânico são pandemias. E a origem do medo, ela vai se perder aí nos estudos de psicologia, porque são várias origens, mas todas elas a gente vai encontrar no espírito imortal que nós somos e na necessidade de progresso. O Emmanuel ele faz um resumo maravilhoso quando ele fala para a gente o seguinte, ele fala, olha, o medo, nós geramos em nosso prejuízo o medo sempre que a gente foge das nossas responsabilidades. A gente acha que vai conseguir tudo sem o suor do trabalho, sem o esforço próprio do burilamento, e aí a gente ganha vantagens materiais, contudo na intimidade permanece no nível da incompetência, e aí chega o medo. O Emmanuel faz um resumo aqui pra gente. Então vamos pensar numa coisa, né? O medo ele tem algumas faces que são interessantes, porque às vezes a pessoa, a pretexto de desenvolver a coragem, fugir do medo, ela pode entrar também nos exageros, nos excessos, que também não são interessantes. Eu terminei de ouvir agora um pastor evangélico, amigo meu, do meu ciclo de amizade, conversando com um menino e falando, os obstáculos aparecem, mas você deve enfrentar todos os obstáculos, né, porque esses obstáculos servem para nos fortalecer. E me veio na cabeça na hora, né, concordando com ele em parte, me veio na cabeça na hora um episódio que a gente estava num parque aquático. Eu gosto de esportes radicais, eu já desci do maior toboágua do mundo, que por sinal não precisaria nem sair do país, ele está aqui no Rio de Janeiro, são 51 metros de queda, né? E eu desci desse toboágua e minha filha subiu também e ficou muito tempo lá em cima, depois minha filha desceu pela escada, não desceu pelo toboágua. Quando ela fez isso, eu fui na direção dela e dei um abraço nela e falei, parabéns. A vida é desse jeito. Tem hora que a gente olha e fala assim, não é questão de medo, é questão de não vale a pena arriscar. Tem coisa que simplesmente eu vou fazer isso para quê? Se eu não estou me sentindo bem, alguma coisa está dentro de mim está dizendo que não é para fazer, isso é diferente de medo. A gente tem que ter uma maturidade para poder interpretar quando é uma coisa que não convém fazer e quando está sendo falta de coragem da gente, né? Muitas das vezes a voz da consciência, que é o guia mais seguro que a gente pode ter, está apontando, o caminho é esse, vai fazer isso, que é isso que vai dar certo. Então você vai
destemido, é claro, e vai em busca do seu objetivo. Aí acontece aquelas coisas para querer te desestimular, não, mas a voz da consciência, a vontade está apontando, vai, faça. Legal. Esse é o obstáculo que o pastor estava falando, agora de manhã. Agora, quando é uma coisa que vai para o exagero, está sendo uma coisa que vai tomar um caminho contrário à sua programação reencarnatória, aí não vale a pena mesmo. Mas o medo, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com as redes sociais hoje, e nessa proliferação de mensagens que não correspondem com a realidade, que a gente chama de fake news, mas não só com fake news, às vezes a mensagem é verdadeira, mas se eu disseminar, eu vou estar causando pânico, trazendo medo, trazendo complicação, e o medo, ele faz um estrago muito grande. A gente vai vendo aí o que acontece com as pessoas que têm síndrome do pânico. Quem conhece, como eu, tive um parente muito querido, e uma vez uma pessoa me ligou e falou: você está ocupado? Eu falei: não, o que foi? Corre lá na estrada tal que a pessoa está com síndrome do pânico e de repente ela encostou o carro, trancou as janelas do carro e ficou dentro do carro trancado sem conseguir ligar o carro, sem conseguir sair. O medo fez isso com a pessoa, paralisou a pessoa. E quando eu cheguei lá, eu levei 20 a 30 minutos para chegar no local, ela ainda estava exatamente dessa maneira, com as mãos no volante, olhando para frente, e medo de sair do lugar. Então, o medo faz um estrago muito grande. Agora, qual é a origem do medo aqui para o Emmanuel? Fugir das nossas responsabilidades. Se a gente conseguir interpretar cada dia, pedindo através das orações também, para que os espíritos nos ajudem através da intuição, para mostrar para a gente qual é a nossa responsabilidade de hoje, qual é a nossa missão, o nosso trabalho de hoje. Se a gente conseguir botar o trabalho todo em dia, vai ficar com a consciência tranquila e não vai deixar o medo tomar conta. Então, Emmanuel começa falando: não foi o Pai que nos instilou o medo. Não é o espírito do medo. Ao invés disso, ele deu para a gente largamente fortaleza, amor, moderação. Não é, né? O problema é que a gente quer conseguir as coisas sem esforço próprio e a gente acaba entrando na sombra da ignorância. Então ele bota aqui: é por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero, da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades também prolifera na podridão. Aquela pessoa que cria o tempo todo doenças, é o nome aí científico, né, hipocondríaco, quer tomar remédio o tempo todo e não consegue encontrar uma solução para a sua vida. Muitas vezes, é claro, tem os remédios que são necessários, tem, mas o problema de hoje está sendo a pessoa se viciar em remédio. Eu fico tomando muito cuidado, que tem alguns remédios que eu peço a Deus e aos Espíritos que eu não precise nunca tomar. Aliás, tem remédio até que já foi receitado para mim, eu falei: não vou tomar esse remédio. É remédio antidepressivo. Não tomo remédio antidepressivo. E para quem quiser mais esclarecimento dentro da doutrina espírita, não vou lembrar agora o capítulo exato, mas no livro No Mundo Maior, de André Luiz, vai ter um capítulo que o André Luiz vai falar especificamente sobre esses remédios antidepressivos. E vai propor a cada um de nós terapias que não precisem utilizar nunca esses remédios, porque eles criam um vínculo, criam um vício, a pessoa fica buscando ali, usa os termos novos da tecnologia, onde foi o ponto de partida, o que deu o tique para começar tudo. Então tem que tomar o remédio. Não tem que tomar remédio coisa nenhuma. Tem que buscar e cumprir suas obrigações, fazer os seus trabalhos todo dia e estar com a consciência tranquila a todo momento. Ele bota aqui: não te percas desse modo nas ideias enquistantes, todo mundo sabe o que é quisto, né? Ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos que o Senhor te investiu em favor do teu próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Então ele ainda vem falar para a gente: segredo para o medo: fortaleza, amor, moderação. Fortaleza, amor sempre, sempre. Moderação ficou aí no exemplo do toboágua e da diversão aí nossa aí. Mas é assim na vida mesmo. Tendo moderação, vou fazer isso. Não, isso aqui não convém, não vale a pena. Vou fazer isso para quê? Não vai ter finalidade. Agora isso aqui, vamos fazer, não tem que ter medo não.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.